Olá, meus amigos. Hoje nós vamos conhecer a história de mais um brasileirinho. Mas antes eu queria fazer um comentário. Eu tô achando tão estranho. Nos últimos 3 dias tem entrado muitos mormons ativos aqui no canal. Como é que eu sei? Pela maneira deles falarem, né? Eles falam mormonês, então eu conheço essa língua. Eu sou fluente em mormonês. Eu não sei porquê, mas entrou um monte de mormon ativo aqui só pra falar, só pra julgar, né? E atacar. Que estranho, né? Não sei. Mas tudo bem. Aqueles que atacam a minha pessoa, eu bloqueio. Aí pode até assistir os vídeos, né? Se for masoquista ou curioso, não sei. Mas não vai mais me atacar não, porque eu não deixo. Então tá. Esse nosso amigo aqui, ele resumiu bastante uma experiência que ele teve na igreja, que muito provavelmente foi o motivo pelo qual ele se afastou, tá? Então ele fala o seguinte: Olá, Vânia. Eu vou resumir o máximo para não me estender muito. Fui membro da igreja durante 25 anos e confesso que tinha um testemunho bem apropriado para um membro da igreja. Fui para a missão, tive vários chamados. Tive um relacionamento com uma moça e a gente teve relações sexuais. E por eu ser um membro que tinha um bom nome na igreja, passei por uma ação disciplinar e fui excomungado. Eu me senti tão mal e comecei tudo de novo para restaurar tudo que eu havia perdido. Até que depois de vários anos fui rebatizado e o sacerdócio foi restaurado e comecei a receber meus chamados de volta. Acontece que na minha ala tinha um caso de adultério. O presidente do quórum, que era meu melhor amigo, me convidou para dar um flagrante. No caso, era o bispo. E realmente eu vi o bispo com a mulher que era presidente da primária. Tudo foi dito para o presidente da estaca. Resumindo, não acreditaram em mim. Fui desassociado da igreja e perdi meus chamados novamente. Um mês depois, a esposa do bispo dá um flagrante no seu marido com a dita presidente da primária. O bispo e a presidente da primária foram excomungados. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. Não recebi nenhum pedido de desculpas. Fiquei tão mal com isso que me afastei completamente da igreja. Comecei a pesquisar profundamente a igreja e descobri que tudo não passa de uma farsa. Pesquisei em vários livros da história da igreja e vi que muitas coisas eles escondem de seus membros. O último livro que li foi Ninguém Conhece a Minha História. Eu acho que ele quer dizer Nenhum Homem Conhece a Minha História, né? Uma biografia de Joe Smith, escrita por Fan Brody. Hoje estou muito feliz por ter me livrado dessa seita. Um abraço. Obrigada, querido, por ter contado pra gente a tua experiência na igreja. Você resumiu muito bem e é algo que é muito comum lá dentro, né? Sabe por quê? Não é só lá dentro, como muitos, né, vêm aqui falar, né, no canal. Mas isso não acontece só na igreja. O problema é que se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única igreja verdadeira e viva sobre a face da terra, como eles alegam ser, e aqueles homens são chamados por Deus, e Deus qualifica quem chama, e que quando um homem for fazer algo, né, algo, sei lá, grave ou errado, sei lá o que, ele vai ser tirado daquele chamado antes que aquilo aconteça. Então, se isso tudo fosse verdade, coisas como essa não deveriam acontecer. Ou seja, o bispo conseguir ter um caso com a presidente da primária, sabe, sei lá por quanto tempo, até ter sido flagrado por 2 pessoas, pelo nosso amigo aqui da história e depois pela própria esposa, né? Quando o nosso amigo da história flagrou, ninguém acreditou nele, né? O presidente da estaca não acreditou nele, mas quando a esposa pegou no flagra, opa, agora é verdade. Então agora a gente tem que fazer alguma coisa, e o bispo e a presidente da primária foram excomungados. Eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não me sinto à vontade para julgar nem o nosso amigo aqui da história, nem você, querido, da história, que me conta aqui que você teve relações sexuais com a tua namorada. Eu não me sinto à vontade para te julgar, apesar de muitas pessoas, né, principalmente religiosas, apontarem o dedo e falar, mas fornicação é pecado, né? Ih, tem tanta coisa que é pecado, né? E você faz, né? Você que aponta o dedo faz, mas fornicação, né?
você já aponta o dedo porque talvez você não faça, não sei. Mas eu não me sinto à vontade para te julgar, porque eu ainda acho. Você usou a palavra aqui fraqueza. Tive um relacionamento com uma moça e por fraqueza a gente teve relações sexuais. Fraqueza é a palavra que a igreja mórmon usa para rotular pecados sexuais, tá? Agora eu queria saber qual é o rótulo que eles usam para justificar não, para definir o pecado de desvio de dinheiro, né? 100 bilhões de dólares, como a gente conversou aqui anteriormente, né? Qual será o nome que eles dão para isso, né? Não é fraqueza? Qual será que é a palavra, né? Não sei. Bom, mas enfim, e eles ficam imunes, né? Tudo bem. A menos que a justiça faça alguma coisa e vai fazer. Tá, então assim, eu não me sinto à vontade para te julgar, porque eu ainda acredito que duas pessoas adultas, elas devem ter o direito de decidir como viver a vida sexual delas. E que o problema é entre elas e Deus. Ninguém mais deveria se meter. Ninguém deveria levar um adulto a um conselho disciplinar porque ele decidiu ter relações sexuais com uma outra pessoa que consentiu. Os dois adultos decidiram ter relações sexuais. Eu acho ridículo, eu acho um absurdo você ter que passar por conselho disciplinar porque você fez isso. Você tem todo o direito de fazer isso. Ai, mas quebrou o mandamento. O problema é dele, não é teu. O problema não deveria ser da igreja. Não deveria ser da igreja, tá? Deveria ser do indivíduo. Eu também não me sinto à vontade para julgar o bispo que cometeu adultério. Eu não tô dizendo que eu concordo com isso, eu não tô dizendo que tá tudo bem. Eu não me sinto à vontade para julgar. Ponto final, tá? O problema é o seguinte, quando alguém tem uma experiência como o nosso amigo aqui da história teve, e decide, e cansa, e decide se afastar da igreja, ninguém sabe o que ele realmente passou. Ninguém sabe o que aconteceu. Mas quando ele sai da igreja, a gente sabe, né, quais são os rótulos que ele recebe. Foi fraco no testemunho, largou a barra de ferro, apostatou, um monte de bobagem, né, que eles falam. Acontece que ninguém sabe que esse nosso amigo, foi membro da igreja por 25 anos. 25 anos. Fez missão, coisa que a primeira presidência não fez, né? Ele fez missão. Ralou pra caramba, né? 60 horas por semana lá debaixo de sol, e chuva, e calor, e frio, seja o que for, bora trabalhar, né? As vendas não podem parar, né? Ele fez missão, ele disse que ele tinha um testemunho bem apropriado para um membro da igreja. Eu não sei que idade ele tinha, mas esse querido, ele praticava o celibatário. Ele fez missão, eu não sei com quantos anos, né? Qual era a idade dele quando ele teve relações sexuais com a namorada dele? Porque ele é um ser humano normal, porque ele tem os hormônios ali trabalhando, porque o corpo dele foi criado assim por Deus, né? Coisa que quando você, como membro da igreja, julga, você esquece, né? Ah, mas é Deus que é responsável por tudo isso. Foi Deus que criou o corpo dele assim, foi Deus que fez com que os hormônios, né, da gente, os hormônios sexuais, aumentassem num certo período da nossa vida, né? Enfim. Eu não tô justificando de novo, eu só tô falando pra você que as coisas são um pouquinho mais amplas do que você gostaria de acreditar que elas são, né? Bom, existe aquela passagem lá no Novo Testamento, né? Independente dela ter realmente acontecido daquele jeito ou não, é isso que Jesus Cristo teria feito, ou seja, aquela passagem que uma mulher pega em adultério, né, foi levada a ele, e segundo a lei de Moisés, ela deveria ser apedrejada, né? E Jesus Cristo, né, falou para os homens, aquele que não tiver pecado, que tire a primeira pedra. Ninguém se sentiu à vontade em fazer isso. E Jesus Cristo falou, se eles não te condenam, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ele não chamou Pedro, né, e falou, vamos lá fazer um conselho disciplinar, porque ela foi pega em adultério, agora ela tem que reconhecer o que ela fez de errado, ela tem que sentir pesar pelo que ela fez, tem que se sentir miserável, né, ela tem que confessar, contar os detalhes, né, o que ela fez com quem, lá, quantas vezes, né, e agora ela vai, eu esqueci o quarto passo do arrependimento do mormonismo,
Que bom, isso é um bom sinal, eu tô esquecendo. Que coisa boa. Restituir, né? Nem sei como é que vai restituir, né? E vai abandonar o pecado. Bom, ele não fez nada disso. Porque ele não se sentiu à vontade para apedrejar aquela mulher, apesar dele não ter pecado nenhum. Agora você, muito provavelmente, seja você quem for que está me escutando, você tem pecados, né? Assim como eu. O que te dá o direito de apontar o dedo e criticar e decidir quais são os pecados que são inadmissíveis? Por que você aponta o dedo para falar? Ai, fornicação, ai, adulterar, não sei o que, um monte de coisa, né? Quem é você para fazer isso? Então, esse nosso amigo aqui, ele passou por conselho disciplinar, que é nada mais, nada menos do que uma arma que seitas, vamos deixar muito claro isso, tá? Seitas, de acordo com o conceito de Steven Hassan, não meu, já falei sobre Steven Hassan para você anteriormente, tá? De acordo com ele, de acordo com o modelo Byte, sobre o qual eu também já falei com você aqui no vídeo anterior, seitas usam esse mecanismo para te manter lá dentro. O que existe no conselho disciplinar? Culpa, vergonha, medo. Ele não pode mais usar os garments, ele não podia fazer oração em público, ele não podia participar das aulas na igreja, não podia ter chamado, nada, 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 nada. E o medo que ele tinha de morrer antes de ser rebatizado e ter todas as bênçãos restauradas. Tem só uma coisa que ele pode fazer. Eu não sei, bom, eu ia falar que ele pode pagar o dízimo, mas eu não lembro se é verdade isso. Me corrija se eu estiver errada. Qual é a minha pergunta? Uma pessoa que é excomungada da igreja mórmon, ela pode pagar o dízimo durante aquele período ou não? Eu não lembro, tá? Mas ele tá sendo ali segurado pela culpa, vergonha e medo, tá? Tanto que ele esperou e depois ele foi rebatizado. É aquele negócio, é como se fosse uma escada, tá? A tua vida como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, você pode comparar uma escada, tá? Você vai subindo degrau por degrau e durante toda aquela subida, você paga todo o preço. Você trabalha de graça em todos os chamados que recebe, você paga dízimo, você paga ofertas, você jejua, frequenta o templo, você faz tudo, dá almoço para os missionários, você faz tudo. Aí você está no topo da escada, ou seja, você tem chamados, você tem o sacerdote de Melquisedeque, tudo aquilo que é considerado bom, né? Como membro da igreja, um bom status. Agora você faz alguma coisa que vai contra as ordens deles, né? Não vou nem falar de diretrizes, não, de acordo com as ordens deles. No caso do nosso amigo, por exemplo, ele decidiu ter relação sexual, sendo adulto com uma pessoa adulta. Ele não desce um degrau, não é como se ele tivesse tropeçado numa escada, né? Você tropeçou no degrau, você volta pro degrau anterior. Não, na igreja mórmon você desce até o primeiro degrau, agora você é nada. É como se você nunca tivesse subido aquela escada. Você é nada e agora você começa do zero. De acordo com os conceitos da igreja, com os dogmas da igreja. Ou seja, você vai ser rebatizado, vai receber o sacerdócio arônico no ofício de diácono, depois no ofício de mestre, depois no ofício de sacerdote, depois você vai... Eu acho que é assim, né? Ah, não, no ofício de sacerdote, desculpa. Vai receber no ofício, o sacerdócio arônico no ofício de sacerdote. Depois de um tempo, ainda passando por entrevistas humilhantes em que você tem que prestar contas de cada passo do que você está fazendo para o teu bispo, agora você recebe o sacerdócio de Melquisedeque. E isso tudo faz um estrago violento na tua autoestima e na tua saúde mental. Porque você está sendo tratado como uma criança. Não como uma pessoa adulta que deveria ser dona do teu próprio nariz e decidir como você conduz a tua vida. Então, você que é membro da igreja, quando souber de alguém, né, que tem, por exemplo, como nosso amigo aqui, há 25 anos é membro da igreja, teve tudo que é chamado. Quando você vê uma pessoa dessa se afastar, deixa ela em paz. Guarda teus rótulos para você. Não aponta o dedo. Você não conhece a história daquela pessoa. Você não conhece o que aconteceu por detrás dos bastidores. Talvez você tenha estômago para tudo isso e continue firme lá. Que bom para você, né? Se é bom para você, é bom para você, né? Mas aquelas pessoas que decidem romper com tudo aquilo deveriam ser respeitadas. Tá bom? Cada macaco no seu galho. Você frequenta a igreja? Tá feliz lá? Beleza. Para de rotular e fofocar a respeito de quem sai, porque fofoca também é pecado, irmão. É. Tá bom?
Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.